Dê a sua sugestão para melhorar o nosso canal. Sua opinião é muito importante para nós. Olá, meus queridos alunos e badianos, com muita alegria estamos aqui finalizando essa que será a última aula dessa unidade, Maneiras e Costumes Bíblicos. Passeamos aqui por várias questões muito importantes sobre costumes no casamento, costumes, usos e costumes, roupas, vestuário, a forma como era o casamento, a forma como era tratado várias questões aqui nos tempos bíblicos. E hoje nós já vamos estarmos concluindo. Com muita alegria, eu, professor Eurípides Venâncio, quero crer que tenhamos sido útil a vocês aí na ministração aí desta matéria tão importante, tão maravilhosa. Sem perca de tempo, nós já gostaríamos de estar dando aqui continuidade à nossa lição. Abra, por favor, na página 132 aí do seu livro, por bondade. Página 132 ainda da unidade 3. Nós vamos estar falando aqui na unidade 3 no capítulo 4 e no capítulo 5, aqui no capítulo 4, falando sobre o campo e a cidade. O campo e a cidade. Então nós vamos estar voltando aqui um pouquinho a matéria que ficou aqui para trás e que nós consideramos importante para a aplicabilidade do conhecimento de vocês aí, tá bom? Muito importante esse tema e a gente não pode deixar aqui para trás. Então vamos ver aqui a importância 4.2.3. A importância de algumas cidades em Israel. Então nós estamos passando aqui da transição do campo para a cidade. Vocês se lembram que quando Israel agora ele sai da terra ou em direção à terra prometida, estes homens, mulheres, a Bíblia vai registrar que eles vão estar saindo de lá 700 mil homens a pé. Quando fala 700 mil homens a pé, significa dizer que havia um contingente extremamente numeroso de pessoas, homens e mulheres que ali estavam caminhando no deserto. Quando ele sai de lá, esse número de 700 mil homens a pé significa dizer que estavam ficando aqui fora da lista animais, estavam ficando crianças, estavam ficando idosos e mulheres fora desta contagem. Sem medo de errar, nós podemos dizer aqui que nós teríamos um contingente entre pessoas e animais aproximadamente de 4 a 5 milhões de pessoas caminhando em um deserto, pessoas e animais, visto que, na verdade, esses 700 mil homens a pé, homens preparados já para a batalha. Então esses homens eram casados e a família naquela época era extremamente numerosa. Era extremamente honroso quando um homem e quando uma mulher contraíam-se em casamento e quando constituía família e começava a nascer os meninos. Quanto mais numerosa, quanto maior fosse a família, maior seria a honra, maior seria a credibilidade entre os seus irmãos, entre as suas tribos. Então vamos entender, vamos compreender aqui que na verdade era extremamente honroso. Então vamos considerar aí um número aproximadamente aí de 20, e que seria absolutamente normal, mas vamos reduzir para 10. Reduzindo ainda que para 10, nós vamos dar um número incalculável de pessoas. Você já teve noção, já conseguiu conjecturar quão difícil é em um deserto aonde o líquido, a água, é extremamente escassa. Somente através de um grandioso milagre, através das mãos do Deus Todo-Poderoso, é que de fato isso verdadeiramente poderia ser perfeitamente possível. Imaginou quantas toneladas de água seria necessário para matar a sede? 10 pessoas, mulheres, crianças, homens e anciões, e também dos animais que ali com eles estavam, porque saiu uma grande quantidade de animais, por ocasião, quando ele sai agora aqui do Egito, as pessoas, além de especiarias, além de joias, deram também animais, além dos animais que com ele já estavam ali na terra de Gósen.
ele sai agora em direção, em um deserto causticante. As roupas não se desgastaram, as sandálias não se acabaram ali nos seus pés. Eu costumo dizer que no deserto é o lugar mais difícil para a pessoa sobreviver, sobretudo ali naquela região que é uma das regiões mais baixas, quentes, áridas do nosso planeta. O deserto é o lugar mais difícil para a pessoa sobreviver. Isto significa dizer que no pior lugar da terra, ainda Deus faz com que o seu povo prospere, ainda faz com que o seu povo seja abençoado, porque Deus é um Deus que trabalha em prol do seu povo. Isaías, no capítulo de número 64, o versículo de número 4 diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem com os olhos se viram, nem com os ouvidos se perceberam, nunca se viu um Deus tal como o nosso Deus, que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Você espera em Deus? Você acredita em Deus? Acredita? Deus está verdadeiramente guardando o seu povo. Eu não tenho dúvida nenhuma, meus queridos, que nesse período aí de pandemia, onde muitos estão desesperados, evidentemente que nós estamos preocupados, mas nunca desesperados, porque nós acreditamos que Deus está no controle de tudo. Nada nos acontecerá sem que Deus assim possa permitir. O crente está nas mãos de Deus. A nossa esperança vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor dos Exércitos, porque a nossa confiança, a nossa esperança, Ibadianos, vem do Senhor nosso Deus. Maravilha! Então Deus agora vai conduzir este povo com mãos fortes, os livrando, os alimentando, cheio de milagres, cheio de maravilhas. Quem poderia se esquecer a forma tão miraculosa que Deus faz com que este povo atravesse o Mar Vermelho a pés enxutos, de uma forma tão milagrosa? De frente estava o Mar Vermelho, atrás estava Faraó, mas Deus manda que Moisés toque agora com o cajado nas águas. As águas se abrem e o povo de Israel passa a pés enxutos. Quem poderia esquecer este povo sendo conduzido pelo deserto, sendo alimentado pelo maná, pelo pão que vinha dos céus, às vezes alimentando com codornizes, alimentando de uma forma toda especial, trazendo água, fazendo brotar da rocha água, transformando as águas amargas de Mara em água doce. E Deus agora vai transformando esse povo dia após dia, e eles vão caminhando no deserto na dependência de Deus. Se não, vejamos como era agora essa transição aí do campo para a cidade. Nós vamos perceber que mesmo nômades, eles agora, quando entram na terra prometida, antes eles viviam em tendas, agora passa a ter um local fixo. E uma questão bastante importante, que agora quando eles constroem, que tomam a cidade de Jerusalém, nós vamos observar que a cidade de Jericó, quando é tomada ali, quando eles tomam, começa a tomar posse agora da terra prometida, a Canaã celestial, depois deles terem sobrevivido ali ao deserto, ao sol causticante. E quando a gente fala sobrevivido, foi sobrevivido mesmo. E eu e você somos peregrinos nessa terra. Quando alguém perguntar para você quem é ou qual é o seu nome, você poderá com muita segurança dizer: eu sou um sobrevivente. Porque quem é que consegue sobreviver em um deserto, em meio às lutas? Alguém pode olhar para você e pode até razoar e dizer dentro de si: como é que esta pessoa conseguiu sobreviver a uma grande tempestade? Porque passamos por tempestades em nossa vida, passamos por grande deserto.
E quando nós nos deparamos com algumas situações, a gente olha para trás e diz: verdadeiramente só mesmo sendo Deus para nos livrar de uma forma tão grandiosa e tão miraculosa. Então seria apropriado dizer que nós somos sobreviventes, sobrevivemos ao vento, sobrevivemos à tempestade. O crente consegue sobreviver no pior lugar da terra. Por quê? Porque nós temos o nosso Deus, que é por nós. Nós temos o nosso Deus que nos guarda, o nosso Deus que nos abençoa. Então entenda, não fique preocupado se a luta está tão grande, se você está atravessando um grande deserto, a luta está tremenda. Não se preocupe, no final desse deserto, no final deste caminho, tem uma terra de palmeiras, uma terra que emana leite e mel, oásis com águas cristalinas para você beber. O deserto não é permanente, e quando nesse teu deserto ou na luta que você estiver passando, meu amado e querido irmão, você começar a se preocupar e achar que está demorando, entenda, deserto é obrigatório, todos nós passaremos por ele, mas uma coisa boa para nós analisarmos é que deserto não é lugar permanente para o crente, é um lugar de passagem. Este mal, essa tribulação, este gigante, este sol causticante, essa tempestade de areia, este vento contrário vai passar e você vai ser abençoado. Deus vai lhe entregar a bênção, Deus vai lhe entregar a vitória. Meu amado e querido irmão, isto aqui é uma aula, mas eu quero ela transformar, além de aula, que ela possa surtir bênção para a sua vida, aonde você estiver agora aí, nos ouvindo, meu amado e querido irmão. Quando o sol estiver bastante quente, isso daí é só para você entender e dar valor. Quando você estiver bebendo leite e mel na terra prometida. Sabe por quê? Que às vezes o sol está tão causticante? É para você aprender a dar valor. No dia que chegar a tua vitória, no dia que você tomar posse da tua bênção, você vai valorizar por certo. Então, meus queridos, essa transição do campo para a cidade foi por demais importante. Israel agora deixa de morar em tendas e agora passa a edificar as suas próprias casas, as suas moradias. Foi o que aconteceu também com o templo. O templo, que antes era conduzido de um lugar para o outro em uma tenda, agora, depois de Salomão, é edificado um grandioso e suntuoso templo. Todos nós conhecemos a história e o quão lindo e maravilhoso foi. Agora, quando Israel se estabelece aqui, algumas cidades vão ser de fundamental importância. E o interessante é que essa transição, enquanto no campo, mesmo que se trouxesse uma maior quantidade de alimento, de provisão disso ou daquilo, mas havia ainda um perigo muito grande, sobretudo quando eles estavam nas tendas, porque havia o perigo dos animais, havia vários outros perigos. Agora, com a cidade, a pessoa ficava mais protegida, porque dentro dessa cidade havia um muro, havia uma fortaleza, e assim também era com Jerusalém. Eu quero que você caminhe agora um pouquinho mais, porque já falamos aqui da importância dessa transição de Israel nesse campo aí, até chegar à cidade. No 4.2.4 aí do nosso livro, na página 134, se você quiser acompanhar aí, e eu vou dar uma acelerada aqui, porque eu preciso chegar aqui até o final. Eu gostaria de falar sobre essa questão da importância da cidade. A cidade foi importante? Claro que foi. Várias delas foram importantes. Nós não teremos condição aqui de falar de todas elas, mas nós precisamos citar a cidade do grande rei, Jerusalém, a cidade do grande rei Davi, a cidade do grande rei Jesus, porque Jesus é descendente de Davi. Então nós vamos entender e compreender aqui e falar um pouquinho agora da importância desta maravilhosa cidade, a cidade de Jerusalém. Precisava agora haver uma capital, e esta capital, ela foi a capital de Israel de todo Israel durante muito tempo.
depois da divisão do reino, aonde por ocasião de Jorão e Jeroboão, quando depois da morte agora de Salomão, o reino é dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte vai ter a capital por nome Samaria, e essa era a capital das 10 tribos de Israel. E agora é dividido também o outro reino, o reino do sul, cuja capital era aqui Jerusalém. Eu não preciso vos dizer da importância de Jerusalém, que ela excede em superioridade, em valor, em condição espiritual, moral, em todos os aspectos. Ela foi a cidade mais importante. Caminhando um pouquinho mais para frente, para entendermos um pouquinho dessa história da cidade de Jerusalém. Esta cidade, ela foi edificada e destruída várias vezes. Quem não poderia se esquecer, adiantando um pouquinho aqui na história, e eu considero por demais importante você entender este conteúdo histórico, porque agora no ano 70 depois de Cristo vai acontecer a segunda diáspora. A primeira diáspora, ela vai acontecer por ocasião do ano 700 antes de Cristo, aonde Israel vai ter que ser espalhado, ou ele vai ser levado cativo para a Babilônia, e lá eles vão permanecer durante muitos e muitos anos. Eles conseguem de fato retornar para Jerusalém, mas nunca voltaram a existir como nação. Estiveram sempre sendo vassalos, a título de curiosidade. E nos dias em que nós estamos vivendo, seria oportuno dizer para vocês agora também que este, sem dúvida nenhuma, é um dos sinais que antecedem a vinda de Cristo, porque existe uma profecia bíblica no capítulo de número 21 e no versículo de número 29 a 31 de Lucas, aonde fala do brotar da figueira, o ressurgimento de Israel como nação, porque o brotar da figueira, assim como é também em Ezequiel 37, o vale de ossos secos voltando a tornar vida, tudo isto fala do ressurgimento de Israel como nação, o restabelecimento de Jerusalém como nação. Para você entender todo esse fundo histórico aqui a respeito dos valores e da cultura de Israel, tanto que é importante e o quanto eles dão um valor, eu preciso contar essa história aqui muito rapidamente e caminhar depois para a língua aqui, o falar deles ali, que era o hebraico. Mas para você entender melhor a respeito disso, o quão importante era a cultura, porque este povo, por ocasião do ano 70, Vespasiano assume o trono e envia agora o seu sobrinho, General Tito, a fim de que ele pudesse agora sitiar a cidade de Jerusalém. E ele aproveita, estrategista General Tito como ele era, ele agora vai promover um cerco à cidade de Jerusalém, de tal forma que ninguém entrava, de tal forma que ninguém saía. O cerco, ele tinha aproximadamente 37 estádios. Fora construída ali também cerca de aproximadamente 300 fortes especiais, fortificações que davam suporte, que davam suprimento e que ajudavam a sitiar a cidade. Cada um desses fortes ali, eles tinham cerca de aproximadamente 300 metros quadrados. Então foi retirado, e por isso que Israel hoje, se no passado era uma terra fértil, se no passado era uma terra que tinha ali, na verdade, paisagens, muitas coisas bonitas, nós vamos observar que esta região passa a ser desértica, em muito também por causa da devastação que quando tira-se a madeira. Primeiro com Nero em 58, 64 depois de Cristo, quando naquela perseguição e faltou madeira ali para poder fazer tantas cruzes em cristãos que estavam sendo mortos. Depois de Nero, agora vem Vespasiano, e este cerco também promovido ali
todo o restante de madeira agora também é tirado da Terra Santa para promover este cerco, para fazer esta cerca de aproximadamente 37 estádios com grandes fortificações, de tal forma, queridos, que ninguém entrava e que ninguém saía. Eu disse que o cerco ele foi estratégico. Por que ele foi estratégico? Porque o general Tito, ele resolve agora sitiar a cidade de Jerusalém no momento que Israel estava vindo, porque fazia parte ali agora, no 21º do mês, do 7º mês, estavam eles agora comemorando a Páscoa, que era uma das 3 festas memoráveis, segundo a cultura de Israel, que ainda hoje eles perpetuam de geração a geração. Estava ali aproximadamente 1.200.000 judeus por ocasião da Páscoa. É nesta oportunidade que general Tito, para sucumbir à revolta de zelotes e alguns opositores do reino, agora invade Jerusalém. O cerco durou aproximadamente durou aproximadamente ali 5 meses, muitos dias, 153 dias para ser mais preciso. E ali foi tão grande o cerco que começou a faltar água, começou a faltar o alimento, de tal forma que Flávio Joséfo nos informa que nos últimos dias do cerco morriam cerca de 5.000 pessoas, e 5.000 pessoas eram jogadas por cima do muro, e outras tantas ficavam ali nas ruas, eram arrastados cadáveres pelas ruas de Jerusalém. Aquilo fora extremamente doloroso, mas só a título de informação, isto também fora profético, porque é que isso estava acontecendo com a nação de Israel. E eu estou falando de cultura, eu estou falando de Deus, eu estou falando de um Deus que estabelece princípio, que quer me abençoar, que quer abençoar você, quer abençoar você na sua casa. Mas esse mesmo Deus de amor também, ele é justo, e ele agora, na sua palavra, dá o livre-arbítrio para o homem escolher entre o bem e o mal. Agora eu gostaria de vos transportar no capítulo de número 27, do versículo de número 75, ali aonde Jesus está sendo prestes a ser agora condenado à morte. Vocês se lembram que havia Jesus e havia Barrabás ali nesse momento, quando Pôncio Pilatos pega e pergunta da seguinte forma: quem vós quereis que eu possa soltar? Eu solto Barrabás ou eu solto a Jesus de Nazaré? A multidão disse assim: solte Barrabás. Então Pilatos pergunta: e o que eu farei com Jesus chamado o Cristo? Então ele diz a coisa mais difícil, mais tenebrosa que alguém poderia na verdade dizer. Eles agora pegam e diz: não tem problema, o sangue deste Jesus caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Eles não poderiam ter dito coisa mais